Bom, pessoal, no vídeo anterior eu mostrei para vocês então, que existia um framework para animação SVG, se chamava Smile, e eu mostrei para vocês também, através dos slides, mais ou menos como funcionava a ideia de utilizar as tags de animate do Smile, ok? Eu vou mostrar então agora na prática, para a gente poder entender melhor todo o passo a passo e também mais alguns detalhes que eu não tinha abordado no vídeo anterior. Primeiro de tudo, eu vou criar aqui então uma tag SVG e vou dar uma largura e uma altura para ele. Então, uma largura de 500, uma altura de 350. Se eu salvar, reparem que eu já criei a caixa aqui do meu SVG. Então, primeiro de tudo, eu vou criar um círculo, então circle, ok? Eu vou dizer que esse meu círculo tem um raio de 30, o eixo X dele, o centro no eixo X, vai valer 50, o centro no eixo Y vai valer 50 também, e eu vou colocar ele com a cor blue, ok? Se eu salvar, reparem que a gente já tem o nosso círculo bonitinho ali, ok? E aí eu mostrei para vocês que a gente podia criar a tag animate dentro do circle, né? A gente abria e fechava o circle e colocava aqui a nossa tag animate. Certo? Eu vou mostrar para vocês uma outra forma que também é possível. E ela é o seguinte, eu vou tirar o animate daqui. E eu também não vou fechar o círculo assim, eu vou fechar do modo shorthand, vou colocar ali. Basta que eu crie um ID para o meu círculo, eu vou chamar, por exemplo, de circ, ok? E eu crio aqui o animate e passe como primeiro parâmetro o xlink href. Ou seja, lembra que a gente no use também usava o xlink href? O xlink href serve sempre para a gente referenciar alguma coisa do nosso SVG. Então, eu vou referenciar o ID circle, ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a criar a nossa animação. Eu vou colocar aqui para baixo, só porque a gente vai colocar bastante coisa na tag e aí vai ficar um pouquinho difícil de ler. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, qual é a animação que eu quero fazer? No nosso caso agora, eu quero animar no eixo X, então eu quero andar esse círculo mais para frente. Então, para isso, basta que eu passe o nome do atributo que eu quero mudar. Attribute name, no nosso caso, é o CX, ok? Eu quero ir de algum ponto, ou seja, from, vai ser no caso 50, ok? To, que é o ponto final que eu quero. Eu quero que seja 450. E eu vou falar também a duração. Vou dizer que eu quero que demore 3 segundos. Se eu salvar, reparem que ele já faz a animação para mim durante 3 segundos e volta ao estado inicial, ok? Mas eu não quero que ele volte ao estado inicial, eu acho que fica feio. Eu quero que ele se mova e pare onde ele ficou. Então eu vou utilizar a propriedade fill. A propriedade fill, não confundam com aquela de preenchimento, ok? Essa propriedade fill serve para eu determinar se eu quero que a minha animação pare no ponto final ou se, por padrão, ela volte ao seu estado inicial. Como eu quero que pare, que congele no último frame, eu vou passar a propriedade freeze, que nada mais é do que congele. Se eu salvar, reparem que a animação vai ocorrer e ele vai parar no ponto final, exatamente como a gente quer. No vídeo anterior eu também falei para vocês que existia um atributo chamado begin, certo? Então vamos utilizá-lo também. O atributo begin, ele é um atributo que diz, ó, comece através de algum evento. E esse evento, por exemplo, pode ser o evento de um clique. Ou seja, eu só quero que essa animação ocorra se você clicar em cima do meu elemento. Então eu vou salvar e reparem que o meu elemento não fez mais a animação sozinha. Eu tenho que chegar lá e dar um clique para a minha animação acontecer. Bastante legal, né, gente? Porque dessa forma eu consigo determinar e encadear eventos para que as minhas animações aconteçam sem usar o JavaScript, o que é ainda mais sensacional. E agora eu vou fazer o seguinte também. Eu vou dar um refresh aqui, então só para salvar, para o meu círculo voltar.
E eu vou criar um novo elemento, vai ser o meu rect, meu retângulo. Ele vai ter uma largura de 50, vai ter uma altura de 50, então vai ser um quadrado, né? Eu vou passar o x 25, o meu y vai valer 200 e eu vou pintar ele de laranja, ok? Então temos aqui o nosso retângulo criado, certo? Eu vou criar um ID para o nosso retângulo também, vou chamar de rect. Vou só sumir aqui do lado, pronto. E aí eu vou criar também uma animação para o meu retângulo. Eu vou só copiar e colar aqui o que eu já fiz para o meu círculo, né? Vou só lembrar de mudar aqui agora para rect. Agora eu quero mover ele também no eixo X. Só que diferente do círculo que eu movo CX, no retângulo eu movo só o valor X. Então o valor vai ser X, ok? Eu vou mover aqui de 25, né, que é o meu valor inicial, e eu quero mover até 425, que é mais ou menos onde ele vai bater aqui no meio, ok? E aí, aqui eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não quero que ele também anime só com clique. Eu quero que ele anime, ele comece a animar 1 segundo depois da animação de cima. Então, como que eu faço isso? Tem como eu criar nomes para as minhas animações e referenciar essas animações. Então, eu vou criar aqui um ID, ok? Vou chamar de Animation Circle. E aqui no Begin eu vou fazer o seguinte, Animation Circle Begin, ou seja, eu vou pegar quando a animação, o Animation Circle começar, pegue 1 segundo depois. Ou seja, 1 segundo depois da animação do círculo começar, você começa também, ok? É isso que eu estou dizendo. Vou salvar. E agora é o seguinte, eu vou clicar no círculo e repare, 1 segundo depois, o meu retângulo também se animou. Então, é mais ou menos isso que a gente consegue fazer, né? A gente consegue fazer várias coisas com os animates. E aí eu vou querer que vocês depois criem vários experimentos e mandem para mim, para eu poder dar uma olhada no que vocês estão conseguindo criar com a imaginação de vocês.